Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, verso 17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ou antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas, dependendo da sua tradução. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Querido Deus, diante da sua santíssima presença, nos colocamos, cônscios da nossa miserabilidade, pequenez, injustiça, cônscios, Senhor, da sua santidade, do seu esplendor, da sua formosura. Deus, há uma urgente necessidade de graça aqui essa noite. O Senhor pode transmiti-las a nós, pode despejar, para que não seja uma reunião entediante, um sermão sonolento, chato, uma palestra, Senhor. Mas o Senhor pode fazer haver demonstração de poder, trazer temor e tremor nos corações, arrependimento, conversão, quebrantamento, convicção do pecado. Deus, eu peço, tira toda a irreverência do teu povo, tira todo o destemor do teu povo, que ninguém se atreva, Senhor, tocar em sua santidade, que ninguém se atreva a blasfemar teu santo nome, que todos se calem e cultuem o único digno de todo louvor e toda adoração. Receba a glória para si essa noite, faz teu reino avançar e nos conforma à imagem do teu Filho. Em nome de Jesus, amém. Presta atenção aqui no que nós vamos ensinar aqui essa noite. Definitivamente, o tema que eu vou pregar hoje é o tema que eu mais preguei em toda a minha vida e é o tema que eu mais prego fora dessa igreja, quando eu viajo em os congressos, seminários e conferências que eu sou chamado a pregar. Esse é o tema mais abordado nesses seminários e também talvez foi o mais abordado aqui neste púlpito. Regularmente eu estou trazendo à memória da igreja essa doutrina que eu vou ensinar essa noite. E hoje não será diferente. Nós iremos repetir as boas e velhas notícias que trazem conforto e esperança para a igreja. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: Eu não vos canso de escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Se Paulo não cansa de escrever, quanto mais eu vou me cansar de pregar. Eu quero falar um pouco hoje sobre a doutrina da regeneração, o novo nascimento, a transformação que um pecador atravessa para herdar o reino dos céus. Eu tenho viajado boa parte do Brasil e fora do Brasil para pregar o Evangelho. E 99,9% dos lugares que eu prego são igrejas evangélicas, de diversas denominações, pentecostais, tradicionais, igrejas episcopais, igrejas calvinistas, arminianas, seja o que for, batistas, presbiterianas, assembleias, comunidades. E a conclusão que eu cheguei pregando nessas igrejas pequenas, igrejas grandes, igrejas com 100, 200 pessoas, igrejas com 3.000, 5.000, até 10.000 membros. E visitando essas igrejas de norte a sul, leste a oeste do país e até fora do país, eu cheguei a uma conclusão inequívoca. A grande deficiência da igreja hoje é de convertidos. Eu estou vendo igrejas inteiras, lotadas, de pessoas não regeneradas, não nascidas de novo, não transformadas. Estou vendo comunidades inteiras
de bodes, comunidades inteiras de virgens nécias, comunidades inteiras de joio e não de trigo. Esse é o maior problema que a igreja enfrenta. O maior problema hoje, ou a maior missão de um pregador hoje, não é despentecostalizar a igreja pentecostal, não é pentecostalizar a igreja tradicional, não é transformar arminianos em calvinistas, nem calvinistas em arminianos, não é o aumento de algumas doutrinas, não é a criação de grupos ou obras sociais na igreja. A maior necessidade da igreja moderna, da igreja mundana, quer histórica, tradicional, quer pentecostal e neopentecostal, a maior necessidade é de novo nascimento, transformação, regeneração. Eu vejo a experiência própria no meu próprio ministério. E essa sociedade que, pela graça de Deus, nós fundamos, a Sociedade Missionária Defesa do Evangelho. Eu conheço centenas de seguidores do Defesa do Evangelho, centenas de admiradores do Defesa do Evangelho, inscritos, pessoas que ouvem as mensagens, que escutam o pastor Paulo Júnior pregar, mas que na vida prática não demonstram aquilo que dizem crer com a boca. Esses próprios seguidores, eles enviam e-mails, fotos. Escute, amar a doutrina radical, amar o evangelho correto, amar os grandes homens piedosos, gostar de ler os puritanos, de ler Charles Spurgeon, de ler Jonathan Edwards, gostar dos escritos do apóstolo Paulo, de Moisés, não te faz salvo. Odiar o Edir Macedo, o Valdemir Santiago, odiar Benny Hinn, Joe Austin, odiar a teologia da prosperidade, odiar os falsos profetas, não faz você salvo. Ser um desigrejado, abandonar a igreja institucionalizada, odiar as instituições corrompidas, não te faz salvo. Não adianta você amar os vultos piedosos, odiar e criticar todos, isso não te faz salvo, não te faz membro da eclésia, da igreja de Cristo. A única coisa que te faz salvo é você passar por um novo nascimento, por uma transformação do seu ser. E se isso não ocorreu, pode criticar os falsos profetas até morrer, fazer campanhas contra eles, investir bilhões, isso não significa nada. Você pode levantar a bandeira do evangelho radical, isso não significa nada. A questão é, você foi transformado pelo evangelho? O rolo compressor, a Scania, o canhão da graça de Deus colidiu com você, dilacerou, triturou, esmiuçou e fez de você uma nova criatura? Sim ou não? Se isso aconteceu, você faz parte do reino de Deus, do corpo místico de Cristo, da igreja santa de Deus, dos remidos, dos salvos. Se isso não aconteceu, você é mais um na multidão, reivindicando alguma coisa, em nome do próprio ideal, das próprias custas, da própria vontade. Eu estou cansado disso, cansado de ver pessoas, nós escutamos Paul Washer, Paulo Júnior, vamos visitar, queremos mudar para a sua igreja. Você quer mudar para a minha igreja? Quero fazer parte, eu quero avançar o reino de Deus. Como é que estão as suas contas? Não, pastor, eu quero ser missionário para a África, ganhar o mundo. Não, eu estou perguntando das contas, as dívidas. Como é que estão as contas? Não, senhor, eu quero ser um apóstolo, mártir cristão, eu vou morrer para Jesus, ficar na rua, nas praças, pregar. Eu quero saber as suas contas, as suas dívidas. Estão pagas em dia? Eu quero saber como é que você é na escola. Você é o melhor aluno, tanto em notas, como em conduta, obediência.
Não, eu quero ser Estevão, José, Davi. Não, eu estou perguntando como é a sua postura na escola. Você é o melhor aluno da sala? O maior exemplo da sala? Não me venha falar de evangelho radical. Não, pastor, é que eu vou... Como é que está teu casamento? Não, o senhor não está entendendo. Eu quero uma unção poderosa para fazer sinais. Não, eu estou perguntando como é que está teu casamento. Você trata a tua mulher com dignidade, discipula ela, intercede para ela, respeita, honra. Como é que está teus filhos? Quantos capítulos da Bíblia seus filhos leem por dia? Quanto tempo eles oram por dia? Como eles são na escola? Os teus filhos, como eles são na escola? Eles são exemplo de piedade? Não, mas eu sou contra a teologia do Benny Hinn, do Kenneth Hagin. Eu quero saber se você passou por um novo nascimento. Como você se veste? Você acha mesmo que um crente homem veste como você veste? Não, mas isso não tem nada a ver. Deus vê o coração. Deus vê só o coração, então anda pelado. Mas Deus só vê o coração. Pode andar nu. Porque se a sua conversão não afetou o seu modo de vestir, então não houve conversão. Como é que você fala? Você mente por conveniência? Não, a questão é a seguinte: eu estou lá no trabalho, há alguma espécie de pressão, eu minto. Aí você quer fazer parte do evangelho radical. Se o seu evangelho não é um evangelho que alterou o seu vocabulário, isso não é evangelho. Se ele não afetou a maneira que você lida com dinheiro, não é o evangelho. Isso é ser cristão. Eu não estou pressionando, forçando ninguém, não. Isso aqui é natural. Se você plantar um pé de laranja, ele vai crescer. Quando ele atingir a idade adulta, ele vai florescer. Ele vai dar laranja natural, porque a laranja é inerente da laranjeira. A laranja é oriunda da laranjeira. No tempo certo ela vai dar laranja sem fazer esforço algum. A pessoa que passou pela transformação do evangelho, ela dá fruto de convertido naturalmente. Ela se vestirá com decência naturalmente. Ela falará a verdade e abandonará a mentira naturalmente. Ela amará o seu semelhante, a Deus e a lei de Deus naturalmente. Ela mudará o seu vocabulário naturalmente. Agora, se você está esforçando para ser moralmente correto, esforçando-se, labutando-se para dar um frutozinho, duvide da sua conversão. Essa aqui é a verdade. Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, verso 5, o que ele diz? Não sou eu que estou dizendo, é um dever para você. Ele vai dizer aos Coríntios: examinem-se para saber se estão na fé. Paulo está ordenando você fazer um exame. Examine-se a si mesmo para saber se está na fé. Faça um exame da sua vida para saber se você é salvo. Ele ordena os cristãos a continuamente fazer um autoexame. Examina se a sua vida é uma vida de um salvo. A sua conduta é a conduta de um salvo. Examina a sua vida. Se não é que tem descrito em vão. Essa é a maior necessidade da igreja. Não é mudar o coral. Não é a ação social que a igreja pode fazer. Não é mudar o modus operandi do culto. A maior necessidade da igreja é de regenerados, nascidos de novo, convertidos de verdade. Essa é a maior necessidade. E a pergunta para você aqui essa noite é: você é convertido de verdade? Ou se o evangelho para você é uma mera conveniência, um evangelho conveniente, uma instituição de autoajuda, de moralidade, paz interior, ou se o evangelho é um estilo de vida, é uma transformação que você se submeteu. Eu estou dizendo isso, que só herdará o reino dos céus, só passará pelos portões de pérola da Nova Jerusalém, só encontrará com Cristo nos ares, aquele que passou
pelo metanoia, pelo arrependimento, pela transformação. São aqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo. Só pode ir para o céu, meu irmão, aquele que faz parte da igreja. O que é a igreja? Presta atenção. A igreja é o corpo místico de Cristo. Só se integra a igreja, presta atenção. O termo original, alguns usam a igreja porque ela tem dois nomes: sair e fora, sair para fora. Mas não é bem isso que o autor sagrado quis ensinar. Na verdade significa assembleia, reunião do povo. Daí veio o título Assembleia de Deus. Então a igreja é, na verdade, uma assembleia, a Assembleia dos Santos. A igreja é a comunidade dos santos. A igreja é o corpo místico de Cristo. Agora, quem são os membros desse corpo? Quem faz parte do corpo de Cristo, a igreja? A igreja é uma comunidade de salvos, comunidade de regenerados, comunidade de nascidos de novo. Não é uma comunidade de pessoas, não é uma comunidade de classes, não são ajuntamentos. Não é isso a igreja não é o culto de domingo com 500 pessoas. A igreja é a comunidade dos remidos, comunidade dos salvos, comunidade dos regenerados. Cristo é as primícias, não é isso? Cristo foi o primeiro membro desta comunidade, ele é o cabeça da igreja. Como ele se tornou cabeça? A Bíblia diz que ele é as primícias do que dorme. Cristo se fez carne, a nossa semelhança, morreu numa cruz, foi sepultado e ressuscitou. Aí se torna cabeça da igreja. Como eu me associo a essa comunidade? Como eu me integro a essa comunidade? Quando eu morro à semelhança de Cristo. Eu morro para esse mundo. Quando o meu velho homem e os seus pecados são mortos, já estou crucificado com Cristo, é o que o Paulo diz. Então eu vou seguir a semelhança de Cristo. Quando ele se tornou cabeça da igreja, ele teve que morrer, ser sepultado e ressuscitar. Eu preciso morrer para esse mundo. Meu velho homem e suas concupiscências e os seus desejos têm que morrer. Foi sepultado, ele deve morrer e continuar morto. O sepultamento é uma prova que Cristo de fato morreu. Ele poderia ter morto na cruz e sumido com o corpo. Seria uma prova que ele não morreu de verdade. O sepultamento, até o terceiro dia, é uma prova que ele de fato morreu. Você não pode dizer convertido em um dia e no outro voltar para a velha vida. Você não pode descer as águas do batismo e depois de uma semana continuar com a vida ímpia. Você deve morrer e ficar sepultado. As práticas devem acompanhar sua profissão de fé. A conduta é mudada. A Bíblia diz que depois Jesus ressuscita. A mesma semelhança. Nosso velho homem é com ele morto, sepultado nas águas do batismo. E depois nós ressuscitamos com ele. Nós somos refeitos, uma nova criatura. Um novo homem nasce. Um homem recriado à imagem de Cristo. Novas afeições, novos pensamentos, nova visão, nova mente. A ressurreição significa a regeneração, a transformação do ser. Depois que alguém morre para esse mundo, morre para os seus pecados, o seu velho homem morre, é sepultado e ressuscita, nascendo de novo, aí sim ele se integra ao corpo místico de Cristo, ele se torna salvo. Não está escrito aqui, não está na minha explicação, não está dizendo que tomar santa ceia, falar em línguas estranhas, fazer parte, nada disso. Aliás, os dons carismáticos
denotam muito mais uma falsa conversão do que uma verdadeira, porque muitas pessoas se dizem salvas pelos dons, e a Bíblia diz que eu mostro que eu sou salvo pelo fruto, não é pelo dom. Porque Mateus capítulo 7 diz: Pai, Senhor, profetizei em teu nome, dom do Espírito, dom de profecia. Pai, curei em teu nome, dom do Espírito, dom de cura. Senhor, eu expulsei demônios em seu nome, eu operei muitos milagres, dom de milagres, dom do Espírito. E Jesus vai dizer a todos esses que estão abarrotados de dons: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai de mim, porque eu não vos conheço. Porque uma árvore não é conhecida pelos seus dons, mas pelo seu fruto. É assim que alguém integra. É aquele que passou pela regeneração. O que é a regeneração? Eu estou dizendo isso para você fazer um paralelo com a sua vida. Isso é entre você e Deus. Isso é para que eu fique livre do seu sangue no dia do juízo. E você não possa dizer: o pastor não me advertiu, ele ensinou que se eu ficasse sentado quietinho na igreja congregando e desse meu dízimo, eu iria para o céu. Não, eu nunca ensinei isso para você. Só vai para o céu quem é membro da igreja, do corpo de Cristo, cujo o cabeça é Cristo. E só se torna membro deste corpo quem é regenerado, nasceu de novo. Ou só aquele que se arrependeu. Como eu sei que alguém foi regenerado? Como eu sei que você foi regenerado? Regenerado, refeito, nascido de novo, reiniciado. Isso quer dizer a palavra regenerado. Presta atenção, o que eu estou tentando explicar para você? Você nasceu num pano de fundo histórico, católico romano, católico apostólico romano, que te ensinou durante milênios que as esmolas fazem expiação para o pecado. Velas, terços, as missas, a prática litúrgica, a religiosidade, as obras, essas fazem expiação para o pecado. Essas salvam. Ir numa igreja, recitar uma oração, ler um salmo, é o nosso pano de fundo histórico. Então às vezes você acha que porque se batizou, porque faz parte da ceia, porque congrega numa igreja bíblica, ou porque cumprem a ordem religiosa, a programação religiosa da igreja. Não, eu faço isso, eu estou salvo. Talvez você ainda está acostumado, intoxicado com essa ideia. Não é suficiente tomar ceia, não é suficiente descer as águas, não é suficiente cantar hinos bíblicos, não é suficiente ir na vigília em todos os cultos, não é suficiente cumprir as regrazinhas da igreja. Deve-se passar pelo novo nascimento, deve-se passar pela transformação. Isso é uma obra incrível, extraordinária, espetacular, transcendente, sobre-humana, supra-humana, supranatural. E isso precisa acontecer com você. Você precisa ter essa experiência. Regeneração. A primeira fase da regeneração é no coração. Ezequiel 36. Arrancarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Não tem religião, não tem dogma doutrinário, nem autoridade eclesiástica que pode operar isso. O papa, o pastor, o bispo não pode manipular a regeneração. É uma transformação. Tirarei o coração de pedra. Por que coração de pedra? Um coração insensível ao próprio pecado, um coração insensível à lei de Deus, um coração indiferente à obra do Espírito Santo, um coração obstinado, empedernido, cego, duro, rebelde, inimigo de Deus, amante do mundo. Troca por um coração de carne,
Um coração sensível à santidade de Deus, sensível ao próprio pecado, sensível à lei de Deus. Um coração quebrantado, contrito, um coração que tem consciência da própria ruína, da própria iniquidade, da própria perdição. Um coração que tem consciência da santidade e justiça de Deus. O processo se inicia no coração, a regeneração. Quando fala coração, não fala de um órgão apenas, não fala só de emoções, meus sentimentos. O coração, ele é a sede de todos os acontecimentos do homem. O coração é de onde procede o viver do homem. Na verdade, o coração fala do todo do homem. O coração é a sede das emoções, da razão, dos pensamentos, das convicções. Normalmente coração e mente estão entrelaçados. É uma transformação do pensamento, é uma transformação das afeições, é uma mudança completa, radical na razão, nas convicções, nas emoções, no arbítrio, na vontade. A regeneração começa no coração. E como a regeneração ela é mais demonstrada, para saber se você é salvo, é isso que eu estou pregando. Se eu de fato fui regenerado ou não fui, como ela é demonstrada? Quando Deus toca no coração de um homem, quando Deus tira o coração de pedra, obra da regeneração, coloca o coração de carne, um novo coração, coração de Cristo, amante de Deus, sensível, santo. E quando mexe nas afeições do homem, aonde isso mais vai evidenciar é na vontade do homem. Como você sabe que você foi regenerado? Como você sabe que você nasceu de novo? Como você sabe que você se integrou ao corpo de Cristo? Como você sabe que você faz parte da igreja do Deus vivo? Como você sabe que você foi remido, lavado pelo sangue de Jesus? É se a sua vontade foi alterada. Aqui está um dos grandes segredos. Se você não passar desse teste, eu não preciso nem prosseguir. Como? As pessoas se julgam salvas, aceitas ou amadas porque elas pararam de fazer determinadas coisas e começaram a fazer determinadas outras coisas, ok? Eu fumava, bebia, mentia, matava, eu parei. Agora eu faço voto de caridade, eu ensino, eu faço boas obras. Eu estou salvo? Não. Porque você pode estar fazendo o bem que odeia e deixando de fazer o mal que ama. Eu estou fazendo o bem, vindo no culto, lendo a Bíblia, amando a minha esposa, perdoando, pagando conta em dia, mas eu ainda odeio isso, não me sinto bem fazendo isso, não quero fazer isso, sou obrigado a fazer isso, e deixei de fazer, beber, fumar, mentir, ver pornografia, dinheiro, vaidade, carro novo, deixei de fazer o que eu ainda amo. Eu deixei, por causa da religião, da pressão, da palavra, mas eu ainda amo. Ou seja, eu mudei a prática, mas não mudei a vontade. O muçulmano deixa de fazer uma porção de coisa, o espírita deixa de fazer uma porção de coisa, o testemunho de Jeová, os mormons deixam de fazer muitas coisas más e fazem muitas coisas boas. Resposta, pergunta: os muçulmanos, os espíritas, os testemunhos de Jeová, os mormons são salvos em geral? Não. Onde a regeneração é evidenciada? Eu deixei de fazer o que eu amava, porque eu agora odeio, e eu comecei a fazer aquilo que eu odiava, porque agora eu amo. A minha vontade foi mudada. Hoje eu tenho prazer na lei do Senhor, desejo por santidade, por amar, por perdoar, pela justiça de Deus.
E hoje eu odeio o pecado, abomino a vaidade, a hipocrisia, a mentira, a lascívia. Eu não só deixei de fazer, eu deixei de gostar de fazer. Eu não só comecei a fazer a justiça, eu passei a amar a justiça. Isso é uma das maiores evidências que alguém foi regenerado. Você pode vir a 100 cultos, ler 100 vezes a Bíblia, dar 100.000 cestas básicas, pode pegar um chicote com ferro nas pontas e se flagelar. Se a volição, se o arbítrio, se a vontade não foi alterada, não houve novo nascimento, não houve regeneração, não houve salvação. É a vontade. Primeiro muda o coração, a regeneração. Depois muda a língua. Língua? Sim. A evidência que eu sou salvo é a língua? É. Porque a Bíblia diz: o que fala a boca é aquilo que está em abundância no coração. A língua, as palavras que você fala revelam o seu coração, entendeu? Foi Jesus quem disse: o que fala a boca, o que diz a língua é aquilo que está cheio no coração. A regeneração é o quê? A troca de corações. Um coração de pedra ímpio, condenado, filho da ira, vai ser retirado por um coração de carne, santo, regenerado, refeito. Como eu conheço um coração de alguém? Pelas suas palavras. Você quer saber se alguém é salvo ou não? Conversa com ele meia hora. As palavras dele, a verbalização dele, vai demonstrar o que está no coração dele. Geralmente, o não regenerado, aquele que não nasceu de novo, as palavras dele não consistem na lei de Deus, não consistem em palavras de justiça, não consistem no amor de Deus. Tudo que sai da boca dele é as novas novidades do mundo, as vaidades, imoralidade, pornografia, ou melhor, erotismo, maldade, rancor, ressentimento, vingança. Você quer uma das grandes evidências que alguém não foi regenerado na língua? Essa mulher só se ocupa de fofoca, intriga, divisão, facção, fala mal do marido, fala mal da igreja, fala mal dos pastores, fala mal dos filhos, promove dissensão. Já começa a ver quem faz isso aqui dentro. Você já vai vendo: conversei com fulana ontem, tudo isso aí que você está me falando saiu da boca dela. É ímpia. É ímpio. Crente não se ocupa de falar mal de outro crente. Fofoca não vem de um coração regenerado. Calúnia não vem de um coração regenerado. Intriga, divisão não vem de um coração regenerado. Mesquinharia, fuxico não vem, é ímpio, é bode, porque a boca está revelando o coração. Vaidade, luxúria, mundanismo, tudo que sai da boca tem a ver com este século. É uma evidência que não foi regenerado. A evidência que é regenerado: a lei de Deus está na língua dessa pessoa. O louvor a Deus é o que ocupa estes lábios. O bem dizer, o orar, o abençoar, a gratidão. É uma pessoa grata, é uma pessoa que não murmura, é uma pessoa que sofre louvando a Deus, é uma pessoa que abre a boca para pregar e ensinar o Evangelho. Ela tem prazer de testemunhar o que Deus fez no emprego, o que Deus fez no momento de oração. Ela edifica os que estão ao seu redor, ela ensina as Escrituras, ela prega o Evangelho, ela protege alguém, ela abafa a contenda. Bem-aventurados
pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É disso que sai, é isso que sai da boca de um crente, porque o coração que é nascido de novo, regenerado, é um coração que ama a Deus, que ama a justiça, que ama o Senhor Jesus. Logo, ele vai professar esse amor em palavras. Está tudo aqui, ó. Pastor, dá a base bíblica. Do coração do homem procede os adultérios, os vícios, a maldade. Do coração do homem. Terceira evidência de um regenerado: a aparência. Primeiro, ele muda o coração, o regenerado. Segundo, ele muda as palavras que revelam o coração. Terceiro, a sua aparência é afetada. E aqui é onde a maioria derrapa. Pastor, leve em conta os tempos, a cultura. Leve em conta, contextualiza. A cultura da Bíblia é uma contracultura do mundo. Não vem com esse papo de cultura, não. Homem tem que vestir igual homem e mulher como mulher. A Bíblia traça um perfil para vestimenta e eu tenho que obedecê-la. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, que diz: aquele que diz estar nele, aquele que diz que anda na luz, ele obedece os preceitos de Deus, ele pratica a palavra de Deus. O que quer dizer isso? Uma das grandes evidências que alguém é salvo é que ele aplica cada conceito da Bíblia no seu viver diário. É por isso que nós tivemos essa categoria extraordinária de cristãos no século 17, os puritanos. Qual era uma das maiores marcas dos puritanos? Aplicar cada princípio da Bíblia no seu viver diário. O que a Bíblia fala sobre olho? Os puritanos estudavam tudo para saber como usar os olhos. O que a Bíblia fala sobre mãos? Os puritanos estudavam a Bíblia inteira para saber como usam as mãos. Como usa o dinheiro? Os puritanos iam em todos os textos que falavam como usar o dinheiro e colocavam a sua vida com o dinheiro debaixo da autoridade das Escrituras. A Bíblia, ela menciona o tipo de vestimenta do cristão: decência, ordem, moral. Homem se veste como homem, mulher como mulher. Não há aqui a permissão para sensualidade, quer por parte de homens, quer por parte das mulheres. A regeneração, então, é evidenciada no exterior, a vestimenta. Você já notou? Uma pessoa se veste com sensualidade, muita maquiagem, roupas curtas, seios de fora, mini saias. A marca da vestimenta é sensualidade. Então ela é regenerada, recebe um novo coração, muda a sua vontade. Começa a mudança no interior dessa pessoa. O coração muda, a vontade muda, as palavras mudam. Logo, logo, essa transformação interior vai se manifestar, vai se refletir no exterior. Ela não conseguirá se vestir com sensualidade. É impossível. Eu não estou dizendo que um pastor carrasco com um taco de beisebol vai obrigá-la. Naturalmente a laranja virá. Naturalmente aquela mulher começa a ter consciência do próprio corpo, da própria sensualidade. E é impossível que ela se vista com sensualidade. Ela vai cobrir os seios. Ela vai aumentar o comprimento da saia. Ela não vai usar uma calça apertada, e se usar, vai ser uma calça cobrindo o seu quadril. Ela não deseja ser instrumento de cobiça para os homens, instrumento de pecado para a sociedade. Ela deseja ser templo do Espírito Santo. Ela quer ser conhecida pela piedade, justiça e santidade. Eu não concordo, não tem nada a ver. Eu estou percebendo mesmo que você não concorda. Mas a Bíblia diz isso. 1 Timóteo capítulo 2. Que o vosso traje seja com moderação, com modéstia, como se vestem as castas mulheres, donas de casa. É assim que deve ser. Se você vive um evangelho que não muda o seu exterior, meu amigo, vem para mim com qualquer ladainha teológica que eu não vou engolir.
Isso altera a nossa vestimenta. Homens vestem como? Primeiro como homens. Nós estamos vendo uma sociedade que está desmasculinizando o homem, afeminando o homem. Veja a moda como ela veste. A calça do homem, cada vez mais apertada, mais colada e mais baixa. Olha o cabelo do homem. Olha a maneira que o homem está sendo efeminado. Pastor, eu sou radical vindo à cultura. Pelo amor de Deus, uma das marcas do regenerado é que ele aplica a sua vida nos conceitos da palavra. Não me vem com... Se a Bíblia manda você se vestir assim, o regenerado não resistirá, não pensará duas vezes, ele se vestirá. Homens, trajem-se com decência. Pergunta aqui nessa igreja: tem culto de jovens aqui? Não. Que dia que é o culto de jovens? Todo dia. Os jovens apresentam-se em massa na quarta, no sábado e no domingo. E não necessita nenhum atrativo para eles, nenhuma parafernália. Eles gostam de louvores sacros, cristocêntricos, teocêntricos, e gostam da exposição fiel. Quanto mais fiel, mais exegética, mais eles admiram. É isso que eles gostam. E qual a vestimenta deles? Gostam de vestir como homens. Quanto mais homens, melhores. É assim que eles gostam. Nunca usei um método alternativo para atrair um pecador para Jesus. Só a exposição do Evangelho. Vestimenta. Pode haver conversão assim? Pastor, em pessoas que continuam se vestindo assim? Escuta a resposta. Pode haver? Pode. Mas o senhor acabou de dizer que não pode se vestir assim? Pode haver conversão? Pode. Mas uma pessoa se converte, pode continuar se vestindo assim todo o tempo? Absolutamente não. É só um momento de adaptação. Ela vai crescendo espiritualmente, ela vai entendendo. Quando eu era menino, fazia coisa de menino, falava coisas de menino. Quando eu cresci, virei homem, deixei as coisas de menino. Está falando de espiritualidade ali. Fazia coisas de menino espiritual, novo convertido, mas fui crescendo, fui entendendo a maturidade da fé. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz assim: nós cristãos temos que ser conhecidos como pessoas sérias. E um dos cartões postais, ou das cartões de visita do crente, é a roupa, a vestimenta a roupa que ele veste, a sua vestimenta. Ela pode demonstrar seriedade ou não. Vestimenta. Eu não estou falando aqui de uso e costume, saia, corta cabelo, burca, mumificação, ser feio. Pastor, ser santo é ser feio? Não, minha filha. Ser feio é fruto do velho homem. Pelo amor de Deus, filha. Rapa o bigode, viu, filha? Faz esse favor. Depila a perna bem. Aqui pode. Pode ser bonita. Pode passar um perfuminho. Não tem problema não. Não sou contra a beleza não. Agora não confunde beleza com sensualidade. Eu quero ser bonita, pode ser bonita. Não confunda beleza com sensualidade. Um dia eu estava pregando numa igreja pentecostal super tradicional. E eu peguei uma mensagem forte. Levantou uma mulher de 70 anos para falar comigo. Sem brinco, sem nada, cabelo, aquela coisa, bigode, barba, cavanhaque. Sangue de Jesus. Pastor, é isso aí. Prega contra os adornos. É isso aí, pastor, prega contra os adornos. Eu falei, deixa comigo, irmã, está falando com a pessoa certa. E tinha outras mulheres nessa igreja, de calça, com uma maquiagemzinha leve. Aí no outro dia eu preguei sobre a mulher virtuosa. Faz para si roupa de linho fino. Falei, mulher virtuosa sabe se vestir. Aí falei, mulher virtuosa não pode se vestir com indecência, com sensualidade, tem que ser santa. Mas peraí, eu falei assim, santidade não é ser feia. Se você quer deixar o cabelo da perna crescer, se você quer deixar o calcanhar rachado, se você quer ser feia, não incomode quem quer ser bonita. Santidade não tem a ver com feiura. A mulher levantou e foi embora, a bigoduda.
Acho que quando ela converter, ela vai raspar o bigode. Então eu não estou pregando isso. Quarto, onde a regeneração se evidencia? Quarto, a conduta, a postura, o testemunho. Isso aí nós padecemos, irmão. Meu Deus do céu, eu poderia ficar nesse tópico e fazer uma conferência de 10 dias só com esse tópico, pregando uma mensagem de 1h40 por dia. A maior evidência de um salvo é o seu testemunho, é a conduta como pai, mãe, esposo, mulher, como profissional, aluno, como cristão. É a conduta. Há uma alteração em todas as suas atividades. A maneira que ele lida com o dinheiro muda. A maneira como ele lida com a sua firma muda. O profissional que ele é muda. A maneira como ele lida com a esposa muda. Como ele lida com os pais muda. A conduta dele, a postura dele é completamente alterada. Muda completamente. A maneira que ele lida com o dinheiro, as finanças, os lucros, os ganhos, é toda afetada. A maneira que ele lida com os filhos, a postura que ele tem no emprego dele, é completamente alterada. Isso aconteceu com você? Notem, antes de você converter, você estudava naquela escola. Você converteu, continua estudando naquela escola. Correto? Correto. Antes de você converter, você trabalhava naquele emprego, ou em outro qualquer. E agora converteu e continuou trabalhando. Antes de você converter, você ganhava tal de ordenado e usava seu dinheiro desta maneira. Agora você converteu e usa o ordenado e ganha o mesmo ordenado. Ok? Antes de você converter, você se relacionava socialmente com as pessoas ímpias, etc. tal. Você se converteu e ainda conhece essas mesmas pessoas. Eu quero dizer agora, eu quero pedir para você, faça uma análise agora. Houve uma mudança na sala de aula, no seu modo de agir, antes de se converter, e agora, depois de se converter, houve uma mudança? Ou você é a mesma pessoa ali na carteira, senta no mesmo lugar, fala as mesmas coisas, tira as mesmas notas, se veste do mesmo jeito, se porta do mesmo jeito? Se você foi regenerado, muda até o lugar que você sentava, a roupa que você punha, as notas, o convívio com alunos, inspetores de direção e professores. Lá no seu trabalho, você se relacionava com empregados, patrões, amigos, colegas de trabalho. Como era a sua postura? Depois que você veio à fé, houve uma mudança radical na sua conduta dentro daquela empresa? Ou você trabalhava, se vestia, falava, se relacionava dentro do seu meio profissional de um jeito e continua agora do mesmo jeito? A regeneração é evidenciada porque houve uma mudança no contexto profissional. É completamente diferente a maneira que você, o horário que você chega, o seu índice de produção, o respeito que você tem pelos funcionários, o respeito pela firma, a ética profissional, tudo isso é respeitado. A moralidade, a sua pureza, a sua honestidade na empresa. Houve isso? E o dinheiro? O money? O lajan? A pila? A libra? O euro? O ien? O dólar? Você quer testar um homem? Toca no bolso dele. Está tudo gostoso e agradável a conversa. Fala de dinheiro. Presta atenção. Uma das coisas que rege esse século é o dinheiro, a ganância, o capital.
É uma das coisas que rege a humanidade caída. É a avidez pelo dinheiro, é a avareza, é a relação com o dinheiro. Todos querem ter, aumentar o ordenado, comprar, construir, ter posses. Uma das grandes evidências do regenerado é que ele muda a relação dele com o dinheiro. Ele muda a relação dele com o dinheiro. Ele não deseja mais esse lucro desenfreado. O propósito dele não é gastar consigo próprio por bel prazer. Há uma alteração na relação dele com o dinheiro. Eu quero perguntar, desde que você veio para Cristo, ou para essa igreja, ou para a sua, houve uma alteração, uma mudança na sua relação com o dinheiro? Pastor, eu pensava em ser rico e usar toda a riqueza em prol do meu próprio consumo. Depois que eu fui regenerado, eu não quero ser mais rico. Eu quero contentar com o meu sustento. Não, eu ainda continuo querendo ser rico, mas antes era para usar em prol do meu benefício. Agora é para patrocinar a obra, o evangelismo, as missões, a obra de caridade. Regeneração, conduta. Agora sabe o que eu estou vendo? Olha para mim, vamos falar sério. Não fica me resistindo não. Eu venho aqui nessa igreja, esse pastor só fala a mesma coisa. Vou falar até você converter. Eu estou te dando uma evidência bíblica, uma doutrina bíblica, pregada por Spurgeon, John Wesley, Jonathan Edwards, apóstolo Paulo. Regeneração. Como você pode ficar conforto? Como você pode ter segurança da sua salvação em coisas externas? Como você pode não se preocupar com a sua eternidade? Meu Deus do céu! A crise da igreja hoje é se firmar no mundo. Quem que eu vou ser na vida? Não sou nada na vida, eu tenho que ter diploma, tenho que casar. A vida da igreja, a crise, ela está tendo uma crise de identidade. Ela quer parecer com o mundo. Eu tenho que ter casa cara, carrões do ano, doutorados, cursos, tem que conhecer o mundo. Eu ficar mofando numa igrejola. E onde está a eternidade? Onde está onde você passará o resto da vida? Devia ser sua preocupação todo dia que dorme. A ira de Deus está vindo sobre esse mundo. A morte, meu irmão, ela traga, a Bíblia diz que a morte e o inferno nunca se saciam. Você deveria preocupar-se não com o que vai comer amanhã, o que vai vestir, se vai casar ou não, se terá um diploma ou não. Você deveria se preocupar onde passará a sua eternidade. Caso o Senhor te chame hoje, caso a morte bata na sua porta hoje, aonde você vai passar o resto da sua vida, a eternidade. Eu não estou dizendo que deve ser a sua única preocupação, eu não disse isso, não coloque palavra na minha boca. Eu não disse que você tem que deixar de trabalhar, não pode estudar, tem que ser um analfabeto. Eu não disse. Eu estou aqui pregando sobre prioridades. Fica pensando o dia inteiro com quem eu vou casar. Com quem eu vou casar? Tem que fazer um curso, tem que ganhar mais. Ganhar mais para quê? Vai para o inferno rico? A conduta. Queridos, eu vou dizer uma coisa, tenta me entender. Talvez você não gostou do que eu falei até agora. Presta atenção. Você conhece a Coca-Cola? Conhece? É a maior marca do planeta Terra. Só a marca Coca-Cola foi avaliada há 5 anos atrás em 10 bilhões de dólares. Não é o líquido não, só a marquinha Coca-Cola, Coke,
10 bilhões de dólares. É o refrigerante, é a bebida mais consumida do planeta, depois da água. Você sabe quem ajudou na criação da Coca-Cola? Os puritanos. O quê? A Coca-Cola se originou nos Estados Unidos da América. Pode estudar a história da Coca-Cola. O criador da Coca-Cola, se eu não me engano, no século 17, ou no comecinho do 18, a fórmula original da Coca-Cola continha álcool. A ideia original era de fazer uma bebida alcoólica. Mas o que aconteceu? Naquele século, o puritanismo estava forte nos Estados Unidos da América. A Constituição americana foi fundada na palavra. Os presidentes dos Estados Unidos da América faziam um juramento, com a mão em cima das escrituras, da palavra de Deus. É uma Constituição fundada na palavra. Foi colonizada por cristãos, os Estados Unidos da América. O puritanismo, ou seja, as famílias cristãs, puritanas, como nós, cristãos, calvarianos, crente, assembleiano, presbiteriano, aqui calvariano, crente. A influência que eles exerciam nos Estados Unidos era tão forte, que eles não permitiam ser vendido bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica não traria lucro para ninguém, porque o puritanismo, a influência dessas famílias cristãs em diversos polos da sociedade, fazia com que as pessoas repudiassem a bebida alcoólica. Resultado, o criador da Coca-Cola teve que tirar da fórmula original o álcool, porque não ia vender. Por que não ia vender? Porque os puritanos não aceitavam, não toleravam. Quando ele tira o álcool, aí nasce o xarope gaseificado de cola, a Coca-Cola, por causa da influência dos puritanos. Onde você está querendo chegar? A maior evidência de alguém regenerado é que a sua conduta, o seu testemunho, lá na sua fábrica, lá no balcão logístico, lá na sala de aula, é tão grande que ela influencia o meio, influencia a sociedade, influencia a comunidade, influencia a cultura, de sorte que aquela nação, estado, cidade, bairro, instituição que contém um número expressivo de cristãos se submete ao seu testemunho. E esse é o meu grande sonho para esta igreja. Tipo assim, o casamento homossexual não foi aprovado em Franca. Mas por quê? Por causa dos crentes calvarianos. A influência que eles exercem sobre Franca é tão grande que não há uma família, não há uma comunidade expressiva que tolere o casamento homossexual. Agora eu pergunto para você: você é assim na sua escola? Você é assim lá no Avan, Natanael? Você é assim com os seus clientes, Marcelo? Você é assim na sua loja, Fábio? Você é assim na escola, Mateus? Você é assim, João Anderson? Eu? Eu? É você? Não, ninguém sabe que eu sou crente. Eu até rio de algumas piadas imorais. Não, pastor, você sabe que a gente tem que ficar calado, né? Você sabe como é que é? Tem que evitar o conflito, né, pastor? Eu tenho medo de perder o meu emprego. Engraçado, os crentes primitivos não tinham medo de ser comido pelos leões no Coliseu. Os apóstolos acabavam de tomar uma surra no Sinédrio. Não falem mais nesse nome. Ok, lê aí, vê aí se convém obedecer a vocês, homens, ou a Deus. Saíam do Sinédrio e iam pregar de novo, no templo, na rua. Como é que é? Você está com medo de pregar porque vai ser zombado? Você está com medo de pregar porque vai perder prestígio na empresa? Você está com medo de pregar porque vai perder sua posição no time? Meu irmão, os crentes
os crentes primitivos, se pregassem, iam ser mastigados por leões, torturados, queimados em postes com cera, para iluminar os jardins de Nero, e eles não negavam. Imagina aqui, eu já ilustrei essa cena. Estava lá o Coliseu, e estava lá a torcida do Corinthians, aquela coisa, e os crentes iam entrar, aquele uau, sangue, queremos ver crente sendo picoteado, e Nero lá, manda a crentaiada, soltava dezenas, centenas de crentes, abriam-se as celas, e os leões famintos da Líbia, importados da Líbia, dias sem comer, eram soltos, no meio do Coliseu, aqueles crentes. Então as feras iam atacar, mastigar, devorar. Enquanto os leões iam atacar, sabe o que os crentes faziam? No meio do Coliseu, levantavam as mãos e começavam a cantar hinos. Glória, glória, aleluia. Imagina aquele coro de centenas. Glória, glória. Enquanto leões devoravam, estilhaçavam, aquela torcida, aquele coliseu endemoniado começava a fazer silêncio, começava a se quebrantar, e começava a haver conversões no Coliseu, por verem o testemunho daqueles crentes serem mastigados pelas feras, e não negarem Jesus, e ainda cantavam. É óbvio que não é esse cântico, eu só estou falando em tese. Eu não dou testemunho com medo de perder meu emprego, que eu ganhei R$953, mais uma cesta básica do Toninho. Eu não posso perder meus R$953 em minha cesta básica do Toninho, por isso que eu não falo nada. Vamos fazer um negócio? Vem cá. Vive como o crente que eu estou pregando aqui só essa semana. Você vai ver o fantástico vindo aí. Vive como o crente que eu estou ensinando aqui só essa semana. Você vai ver o arruaça, o reboliço que nós vamos fazer aqui. Você vai ver. Você vai ver um cataclisma aqui. Quantos estão entendendo? Diz amém. Vou só falar mais duas coisas em 5 minutos. Eu encerro. Como eu sei que eu sou regenerado? Eu mudo minha postura no casamento. Mudo minha postura com os filhos. Mudo minha postura com o financeiro. Mudo minha postura como patrão, como empregado. Mudo minha postura como aluno. Só mais 2 a gente acaba. Como que a regeneração se evidencia? Eu mudo a minha relação com Deus. Você vive num país cristão, não vive? Quem não conhece Deus no Brasil? Todo mundo conhece Deus. Yahvé, Adonai, Elohim, Deus, Jeová, Jesus. A regeneração, ela transforma, altera a sua relação com Deus. Como é que é? Como eu sei que eu sou regenerado? Você sempre conheceu a Deus, sempre ouviu falar, sempre fez orações, que é católicas, espíritas, sei lá o que. Você tinha uma espécie de relação com Deus. A regeneração, o câmbio, a mudança abrupta, profunda, radical, ela altera a sua relação com Deus. Como? Na prática, primeiro, você era uma pessoa irreverente, sem reverência. Você era uma pessoa sem temor de Deus, um blasfemo,
carnal, sem temor algum à santidade de Deus, sem temor algum ao Espírito de Deus, e sem temor algum à palavra de Deus. Quando você é regenerado, a sua relação muda. Você agora teme um Deus santo. Você agora tem reverência ao Espírito e à presença de Deus. Você agora não toma o nome de Deus em vão. Você agora tem reverência ao Santo Espírito de Deus. A sua relação com Deus muda. Temor a Deus marca o coração de um regenerado. Um santo temor, um assombro de um Deus terrível, santo, justo. Isso aconteceu? Você tem temor? Você tem reverência? A sua relação com Deus no temor, na oração e na leitura. A regeneração muda a sua relação. Agora você caminha com Deus. Você caminha com Deus em oração, vida devocional. Você não abandona o lugar secreto da oração. Antes, você não tinha compromisso nenhum com Deus, relação nenhuma com Deus, obrigações nenhumas com Deus. Eram apenas atos religiosos. Mas a regeneração te traz para perto. Agora você caminha com Deus, anda com Deus, tem santo temor de Deus, respeita a sacralidade da presença de Deus, tem uma vida profunda e regular de oração com Deus. Terceiro, a leitura. A reforma protestante, uma das maiores vitórias que ela trouxe foi o quê? O livre exame das Escrituras. Agora o leigo pode ler a Bíblia na sua língua. Foi isso que Martinho Lutero trouxe. O livre exame das Escrituras. O regenerado, isso aqui não é mais um artefato para decorar a estante dele, para ficar aberto no Salmo 90 ou para ler um salminho antes de dormir. A relação dele com as Escrituras muda. E tem o seu prazer na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Se você disser para mim que é crente, que vai para o céu, mas não ora e nem examina as Escrituras, você está contradizendo a Bíblia. Eu sou salvo, vou para o céu, mas eu não gosto de ler a Bíblia, eu não leio a Bíblia, eu não gosto de orar e eu não oro. Você não foi regenerado, porque a sua relação com Deus muda. Mas o que tem a ver minha relação com Deus na leitura e na oração? É que através da leitura e da oração você tem comunhão com Deus. A sua relação com Deus é quando você ora, é quando você lê e é quando você cultua a Deus. Isso mudou? E último, a regeneração é comprovada na sua mudança de relação com o pecado. Sim. Você pecava quando estava no mundo? Sim, pecava. Você peca agora depois que você veio para Cristo? Sim, eu peco. Então você tinha uma relação com o pecado antes da fé? Sim, eu tinha. E você continua tendo também uma relação com o pecado agora depois da fé? Sim, eu tenho. Onde entra a questão? Não se a relação terminou, porque quando converte você não para de pecar, você continua tendo uma relação com o pecado, entendeu? A conversão se evidencia quando eu paro de pecar? Não, você não para de pecar quando você se converte.
Você só para de pecar na glorificação, quando você entrar nos céus e receber um corpo como o de Cristo, glorificado. Aí o pecado é erradicado, extinto, extirpado, 100% de você. Então quer dizer que eu pecava quando estava no mundo? Sim. E continuarei pecando depois da conversão? Sim, continuará. Então eu tinha uma relação com o pecado no mundo? Sim. Continuo tendo depois que eu converto. Qual é a evidência da regeneração? A relação com o pecado vai continuar. A evidência que você foi regenerado é que se essa relação alterou-se, foi modificada. Como assim? Antigamente você pecava, mas não tinha ciência do seu pecado, era a sua relação. Pecava voluntariamente, não tinha consciência da profundidade do pecado. Antigamente você não tinha sentimento algum pelo pecado. Depois que você é regenerado, agora você tem consciência do próprio pecado. E agora você é sensível ao seu pecado. A Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel para nos perdoar. Você agora se entristece com o pecado que antes você se alegrava. Você sente o peso do seu pecado, a convicção do pecado, e se entristece quando comete o pecado. A sua relação foi alterada. Antigamente pecava, mas nem sabia que pecava. Antigamente pecava, mas não sabia a profundidade do pecado. Antigamente pecava, mas não sentia nada quando pecava. E agora? Peca, mas sabe que é pecado. Peca, mas sabe a profundidade, a vileza do pecado. E agora peca, mas se entristece, é sensível ao pecado. Primeiro João disse que éramos insensíveis quanto ao pecado. Tínhamos o pecado como estilo de vida. Não confessávamos o pecado. E não nos entristecíamos pelo pecado. Essa era a nossa relação. Tinha pecado como estilo de vida. Não éramos sensíveis ao pecado, ou seja, não sentíamos nada. Não sentíamos tristeza pelo pecado, e sim alegria. E nem confessávamos. Agora, com a regeneração, o pecado acontece comigo, Marcelo, mas ele é acidental. Ele não é prática de vida mais. Ele é um acidente. Eu continuo cometendo, mas ele é um acidente, não é estilo de vida. Agora eu continuo pecado, mas eu não assisto televisão e dou risada bebendo Guaraná. Eu caio numa profunda tristeza, como o Salmo 51 mostra, Davi. Agora eu não oculto o pecado, eu confesso os meus pecados. A relação mudou com o pecado. Quantos estão entendendo? Diz amém. Pastor, por que o senhor está sendo tão duro, tão repetitivo, tão austero, tão incisivo, tenaz, pertinente, pontual? É porque eu quero que você herde a vida eterna. Você viu o que foi pregado nesse púlpito domingo. Está acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Jesus vem. Esse mundo vai ser esfarelado.
esfacelado, vai ser corrompido, degradado, descaracterizado, vai ser ruínas. Só o que vai ficar vai ser o que foi edificado na rocha. Está aí o exame. Essa noite você tem condição de saber se você é salvo ou não, se você faz parte da igreja de Cristo ou não, se você é convertido ou não. Como eu faço para saber? Se você é regenerado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele não deu uma melhorada, ele é nova. As coisas velhas, velho homens, prazeres, gosto, vontade, volição, vaidades, passaram, crucificadas, mortas, destruídas, não foram maquiadas, melhoradas, moralizadas, foram sepultadas, destruídas, pulverizadas. Eis que tudo não são partes, tudo se fez novo. Regeneração. Esse é o teste. Pastor, ok, o senhor me convenceu. Eu vou fazer igual os israelitas em Atos 2. Enquanto o senhor pregava, compungiu meu coração. O que faremos? O senhor mostrou a enfermidade, agora mostra a cura. Repentance. Arrependa-se. 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 Sabe quem são as pessoas que vão para o inferno? Pessoas que ouvem uma pregação dessa. Isso não é para mim, não. Não é para mim, não concordo. Não tem que mudar nada. Como é que a pessoa ingressa no reino dos céus? Ela reconhece o seu pecado, ela reconhece a sua perdição, ela confessa o seu pecado e ela se arrepende do seu pecado. Arrependimento é uma mudança de pensamento, uma mudança de ética, uma mudança de política, uma mudança de visão. Eu vou te dar um exemplo aqui muito simples que a maioria conhece, de arrependimento. Arrependimento não é um sentimento impulsionado por um ré menor no teclado ou um apelo emocional. Arrependimento é uma obra transformadora do Espírito Santo que transforma as afeições do pecador. Vou te dar um exemplo de que é arrependimento. Seguramente a maioria viu o filme Matrix, a trilogia do filme Matrix. No que consiste o Matrix? Matrix é um sistema que foi criado. Seria nosso mundo e a nossa sociedade, a nossa legislação, né, a nossa indústria cinematográfica, arte cênica, a nossa cultura, o nosso modus vivendi é a Matrix. Essa constituição que nós vivemos, ok, no mundo, comprar, vender, comer, formar família, estudar. De repente no filme eles descobrem que esse sistema é uma ilusão, é uma fabricação, é uma mentira. Então vem Ken Reeves para ser o escolhido. E ele vai tentar mudar, ele vai tentar transformar, ou vencer os idealizadores da Matrix. Então ele descobre que existe um mundo real, que é o mundo ali de Morfeu, o mundo daquelas pessoas, a fortaleza Zion, Sião, e ele vai até o mundo real. E ele descobre que todo o nosso sistema, toda a nossa cultura, todo o modus vivendi do homem é uma mentira, é uma ilusão, é vaidade, é tudo fabricado, é mentira.
Então ele vai até o mundo real, ele descobre de fato o que é a realidade. É outro sistema, outra cultura, outra visão. Então ele descobre o mundo real. Arrependimento é isso. É aquilo que você julga ser certo, ser moralmente correto. São suas convicções, são as suas faculdades, todas submissas a essa cultura. Você crê, você tem uma visão de certo e errado, da política, da cultura. Você tem um padrão, uma ótica, uma ética, e você segue e obedece ela, e tem elas como verdades absolutas nesse mundo. Quando você ouve o Evangelho, quando o Espírito Santo transforma você, ocorre o metanoia, arrependimento. Você começa a ver que tudo que você acreditou, tudo que você via como verdade absoluta, todo o seu conjunto de regras, normas e valores, eram tudo mentiras. Todas as suas convicções são derrotadas. E você descobre que existe outro mundo, o mundo real, o mundo espiritual. Isso é conversão. Isso é conversão. Tudo que eu cria, tudo que eu me baseava e fundamentava minha vida e minha fé, era ilusão, era mentira, era vaidade. Agora eu descobri outro mundo, outra política, outro sistema, outra constituição, outra mente, outra ótica, outra perspectiva. Eu fui transformado, e a minha maneira não de ver a fé ou a igreja, a minha maneira de ver o cosmos, de ver o mundo em todas as suas áreas e perspectivas mudaram. Agora eu as vejo à luz da palavra. Isso é arrependimento. Me arrependo de tudo que eu era, tudo que eu fui, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu cria, tudo que eu falava, tudo que eu pensava, das minhas convicções, das minhas terminologias, conclusões. Eu me arrependo e me volto para Cristo, para o Evangelho de Cristo, para a lei de Cristo, para a palavra de Deus, a ser submisso à totalidade dela. Isso é arrependimento. Pode deixar ali até o fim, viu, Danilo? Arrependimento. É só isso que você tem que fazer. Se arrepender. Pastor, explica um pouquinho mais em miúdos. O que é arrependimento? Para de fazer o que você está fazendo. Para de pensar como você está pensando. Para de agir como você age. Para de viver como você vive. Se arrepende e se molda ao modo de viver que Deus ordena na palavra. Isso é arrependimento. Entrega a sua vontade para a vontade de outro, Cristo. Isso é arrependimento. Não adianta se sentar aí na cadeira. Não adianta regras religiosas. Tem que haver uma transformação. Quem opera ela, pastor? Essa parte é importante, eu não posso deixar de falar. Sabe outro lugar que você erra? Vem cá. Não é uma obra que a instituição pode fazer. Eu não posso fazer. Essas paredes, esses logotipos, essas técnicas não podem fazer. Não se compra na prateleira de um supermercado um novo coração, a regeneração. Tem aí um coração de carne, eu quero trocar pelo meu de pedra. Não tem. É uma obra que não está em âmbito terreno. Só os céus a possuem. Só os céus. Ela é sobre-humana. É o Espírito
Espírito Santo que vem de Deus, que transforma alguém e altera tudo o que eu falei. Como esse Espírito age? Quando um arauto de Deus, um profeta, expõe fielmente as Escrituras, quando prega o Evangelho, quando abre a lei de Deus e explica, baixo o poder e autoridade do Espírito Santo, o coração penitente, o coração pecador, ouve essa mensagem como uma espada dilacerando o seu coração. Então ele se arrepende e o Espírito Santo opera, consterna, constrange, quebranta, e ele se rende, ele se entrega, ele se arrepende, ele nasce de novo. É assim. Eu quero saber se isso está acontecendo com você, se você está tendo convicção do seu pecado agora. Eu quero saber se você, à luz da palavra, disse: eu não fui regenerado, eu não tenho essas características, minha vontade não foi mudada, minhas palavras, minha vestimenta, minha conduta, minha relação com o pecado, minha relação com Deus, meu testemunho na sociedade. Eu tenho consciência, mas agora eu me arrependo, agora eu decido mudar, agora o Espírito está me incomodando, está me trazendo dor, tristeza, eu me arrependo. Feche os seus olhos e faça isso agora. Feche os seus olhos, consulta seu coração agora. Esqueça de quem está ao seu lado, esqueça do horário, esqueça de tudo e de todos. Deus, eu na minha debilidade não posso fazer nada para essas pessoas, mas na tua graça transforma esses corações. Todos aqueles que também estão sentados, Senhor, se porventura não nasceram de novo, não foram transformados, se essas evidências testificam contra eles, convence-os, transforma-os, leva-os ao arrependimento,
a nascerem de novo. Regenera-nos, Senhor. Regenera essas vidas. Regenera, Senhor. Só Teu Espírito tem poder de fazer isso. Só o Seu santo Evangelho, o fiel Evangelho,